Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Cristo reine em nosso meio, ou continue reinando em nosso meio, em nome de Jesus. Eu sou sertanejo da Bahia, da cidade de Irecê, da região de Irecê, lá no sertão, uma região muito boa. E há 11 anos Deus nos trouxe para o sul da Bahia, para a cidade de Itabuna, vizinho a Ilhéus. Estamos lá na primeira igreja, como o pastor falou, é uma igreja que nos acolheu, que a gente ama e certamente também nos sentimos amados por aquela igreja. Sou casado com uma linda mulher chamada Josi e tenho 2 filhos, Sara e Pedro. Sara tem 17 anos e hoje, como muitos filhos de vocês estão aí nessa questão do Enem, está aí trabalhando, fazendo as provas do Enem. A nossa oração por eles, por ela e pelos nossos jovens e adolescentes todos, em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Sávio pela honra que nos dá de vir aqui, de estar aqui com vocês esse fim de semana. Que a graça do Senhor repouse sobre nós a cada dia. E eu quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja lê os pares, para vocês participarem comigo da leitura. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Vocês. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, todos. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus amados, nós temos aqui uma descrição
grandiosa da majestade de Deus. Como é bom sabermos que no centro de todas as coisas existe um trono. Como é bom saber que as coisas que acontecem em nossa história não é meramente uma sucessão de acasos, e sim o descortinar do estabelecimento dos projetos majestosos e eternos desse Deus Santo. De forma que tudo que ocorre, tudo que acontece, tudo mesmo, está dentro dessa soberania maior. Está sob o controle desse Deus Santo que está sentado no trono. E esse texto é exatamente a descrição dessa majestade. Essa palavra apocalipse, a palavra que significa descortinar, ou tirar o véu, revelação. Então o que está acontecendo aqui é que Deus está presenteando a sua igreja com revelações maravilhosas. É um livro que descreve aquilo que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. É interessante que Jesus, ele se mostra a João, que está numa ilha chamada Patmos, já com seus 80 anos. Talvez desanimado pelas circunstâncias, porque ele era um preso religioso. E como preso religioso naquela ilha, ele teria de ficar trabalhando com pedras, já com seus 80. Quem sabe os sonhos já tinham ou já estavam se acabando, e de repente ele tem essa visão majestosa, e a palavra é o que você vê, escreve. E João então ele passa a escrever esse livro maravilhoso para a igreja da época, as 7 igrejas da Ásia, mas também apontando aí para a nossa igreja, para a igreja do presente, para a igreja do futuro. Então a palavra 7 é uma palavra que se vai repetir muito no livro, e significa exatamente a totalidade, a perfeição, a questão global. Então as cartas enviadas às 7 igrejas significa que é para elas, e é também para as igrejas de todas as dispensações, para a igreja das graças aqui, para a igreja de Itabuna lá na Bahia, para o povo de Deus de todas as gerações. Então, meus queridos irmãos, depois das exortações às 7 igrejas, das inquirições de Deus, do chamado de Deus àquele povo para se arrepender, depois de um quadro que é pintado de que aquela igreja precisaria voltar, precisaria se reconciliar, precisaria tomar o seu rumo com seus olhos focados em Deus, João tem essa visão maravilhosa do trono de Deus. Até aqui João está na terra, mas vejam que o capítulo 4 ele inicia dizendo: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então João é tomado em espírito, e é levado a um local, e nesse local ele vê coisas grandiosas. Lembrem que o apóstolo Paulo já esteve nesse local numa outra visão que ele teve. Só que o apóstolo Paulo não registrou, não foi permitido a ele fazer o registro. Mas aqui João é dado a ele a ordem para ele escrever o que ele está vendo. E João então ele começa essa descrição da sua visão. E ele diz que está vendo um trono. Aí no versículo 2, achei-me espírito armado no céu um trono, e nesse trono tem alguém sentado. É um trono com alguém sentado. E João ele começa a descrever isso que ele está vendo em cores. Ele não diz a respeito da pessoa que está ali sentado no trono, mas ele revela que isso é algo grandioso, e ele mostra isso em cores.
especialmente a partir do verso 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Aqui, meus queridos, ele usa duas simbologias, duas pedras. A pedra de jaspe é uma pedra branca, cheia de luz. Então vejam que simbolicamente ele está descrevendo aquilo que ele está observando. O sardônio é uma pedra mais avermelhada. Então vejam que a visão ela vai se delineando, João vai observando e vendo a santidade, a pureza, a luz, vai observando também aquilo que é simbologia do sangue de Cristo, na tipificação aqui da pedra vermelha. Essas coisas estão associadas ao trono de Deus, é só nós observarmos a escritura de Gênesis e Apocalipse e vamos ver audivelmente essas questões. Mas além dessas cores, ele diz que ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto de esmeralda. Quando nós lembramos do arco-íris, nós lembramos logo lá daquela época do dilúvio. Depois das enchentes, depois do caos, da destruição, da morte, vem a misericórdia de Deus. Então o que está posto aqui, meus irmãos, de forma poderosa e grandiosa, é a santidade de Deus, o apontamento redentivo da salvação em Cristo Jesus e a misericórdia de Deus que cumpre, que absorve, que é maior do que todas as coisas. João continua na sua descrição do trono no versículo 4, falando sobre a grandeza de Deus, dizendo que ao redor do trono tem 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de novo de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então essa simbologia é fácil de nós entendermos. Nós temos no Antigo Testamento 12 patriarcas. No Novo Testamento nós temos 12 apóstolos. Então a junção desses dois números aqui, nós chegamos ao número 24. Então 24 anciãos sentados, eles estão reinando, estão com coroas. E isso aponta para a igreja das duas dispensações, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então isso quer dizer que a igreja, ela reina, e essa é a linguagem bíblica, de que Deus venceu em Cristo Jesus, e a igreja é herdeira de Deus, co-herdeira em Cristo Jesus. Então a linguagem aqui é que nós somos um povo vencedor. Um povo que venceu, não pela sua própria força, mas pela força e pela graça do Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo. Mas aí o versículo 5 mostra mais ainda essa supremacia, essa glória de Deus, dizendo que há alguns aspectos envoltos no trono, relâmpagos, vozes, trovões diante do trono. Ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, quando nós olhamos essa figura de linguagem, nós observamos e nos reporta ao Sinai, quando Deus estava dando as leis a Moisés. Alguns desses aspectos que estão postos aqui, de fato, aconteciam lá naquele monte. Relâmpagos, as pessoas não poderiam se aproximar, nenhum animal poderia tocar o trono. Então nós estamos percebendo aqui uma alusão àquela realidade, mostrar o Deus que é único, o Deus que é santo, o Deus que não aceita imperfeição, o Deus que é de todo completo. A linguagem aqui dos 7 Espíritos de Deus significa a completude, a totalidade. Não é que Deus tem 7 Espíritos, mas significa algo perfeito, completo, total, global. É essa a demonstração aqui que está no texto. Então essas são as maravilhas de Deus. É o Deus a quem nós servimos, é o Deus diante de quem nós estamos. Diz também que há diante do trono, versículo 6, como que mar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás.
Então a riqueza do texto vai mostrando como esse Deus que está no trono, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo, esses olhos que contemplam, que veem todas as coisas. E como é bom nós sabermos disso, meus irmãos, que tem um Deus que conhece o nosso coração. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe da sua vida. Ele sabe na totalidade quem é você. Ele sabe das suas angústias, das suas frustrações. Ele sabe dos seus anseios. Ele sabe dos seus medos. Esse Deus, Ele enxerga todas as coisas. A Bíblia diz que nós éramos substâncias ainda informes. Ele escreveu todos os nossos dias e os determinou, quando nenhum deles havia ainda. Então Ele nos faz, Ele conhece a nossa vida, Ele nos observa. O Salmo 139 diz que não tem como nós nos escondermos dEle. Se subirmos ao céu, lá está. Se descemos, Ele está. Se tomamos as asas da alvorada e nos detemos nos confins dos mares, Ele vai estar lá também. A palavra nem chegou na nossa língua, e esse Deus, Ele já conhece todas as coisas. Os 4 seres viventes postos aqui, meus irmãos, são categorias de anjos. Anjos que têm uma função especial, uma função de adoração. Então, ao contemplar essa beleza de Deus, essa grandeza do Senhor, a majestade de Deus, a onisciência dEle, nós temos agora aqui, especialmente na sequência do texto, alguns cânticos. Então vejam que esse é o resultado de alguém que contempla a grandeza, a soberania e a majestade de Deus. Não tem outro resultado que não o resultado da adoração, do louvor, da rendição, da entrega. O que vai acontecer aqui agora é que os anjos, eles vão louvar. E aí eles começam isso aí logo no versículo 8. Os 4 seres viventes, que são os anjos, eles começam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. São os anjos quem estão agora exaltando ao Senhor, cantando a santidade dEle, dizendo que Ele é o Deus que pode todas as coisas. Nada para esse Deus é impossível. Os anjos estão dizendo também que Ele é o Deus eterno, não tem princípio, não tem fim, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, como diz o autor aos Hebreus. Os anjos estão cantando essa grandeza de Deus, essa supremacia do Senhor. Isso é o resultado de um coração que contempla a beleza e a santidade de Deus. Mas na descrição sequencial, no verso 9, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças a Deus, aí diz que o verso 10, os 24 anciãos, agora chega a vez da igreja. Essa linguagem é muito bonita, meus irmãos, porque começa com os anjos, mas quando nós observamos o verso 10, percebemos que chega a vez da igreja. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que se encontra sentado no trono em adoração, ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositando as suas coroas diante do trono e proclamando. A igreja entra nessa dimensão do louvor, da adoração, como consequência de um reconhecimento daquilo que Deus é, da soberania do Senhor, da graça, da onisciência, da majestade do nosso Deus. E a igreja então, ela canta: digno, tu és digno, Senhor, Deus Todo-Poderoso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então a igreja está cantando juntamente com os anjos, está louvando a Deus como consequência, como finalidade daquilo que ela contempla, daquilo que ela vê. Agora, meus queridos, trazendo isso para a nossa realidade,
aplicando isso às nossas vidas, o que nós poderíamos dizer diante da compreensão de que há um Deus que governa as nossas vidas, de que há um Deus que reina sobre tudo e sobre todos? Qual seria então a ação do nosso coração? O que poderíamos fazer? E aí algumas questões podemos tirar daqui para a nossa edificação. A primeira delas é que nós devemos nos render totalmente aos pés do Senhor. Devemos nos render diante dele, em reconhecimento de que nós somos um povo frágil, fugaz, e que nós encontramos a nossa força de fato quando nós internalizamos esse sentimento de que Deus é grande e nós somos pequenos. É um chamado de Deus para a sua igreja, para que nós nos rendamos a Ele, para que nós nos prostremos ante a sua grandeza. E aí poderíamos perguntar assim: mas quem somos nós? O que poderíamos dar a Deus? É aqui, meus irmãos amados, que eu repito sempre uma questão sobre o privilégio que Deus nos deu. Se você adorar a Deus, Deus não vai se tornar maior ou menor se você adorar ou deixar de adorá-lo. Se você reconhecer ou não reconhecer, Deus não vai sofrer nenhuma espécie de alteração. O que acontece é que Deus nos deu um grande privilégio de nós nos aproximarmos e entregarmos o quê? Dizer a Ele que toda a honra, todo o poder, entregando as nossas conquistas, os nossos títulos, o nosso recurso, os nossos talentos, e finalmente toda a nossa família, trazendo rendidos aos pés daquele que está sentado no trono, o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa história. É um chamado à rendição, à entrega. Você tem esse grande privilégio que Deus te concede, de você adorá-lo, de você celebrar as grandezas dele. Uma segunda questão é que nós precisamos internalizar a realidade que Deus conhece a nossa história. Deus sabe de todas as coisas. E Ele coordena, Ele administra soberanamente todos os acontecimentos da nossa história, de forma que nada acontece sem o consentimento dele. Uma folha de uma árvore não cai sem a permissão desse Deus. Até os fios de cabelos da nossa cabeça estão contados. Ele conhece a nossa vida. Eu estou aqui na Igreja das Graças hoje, com a certeza em meu coração, Deus quis que eu estivesse aqui. Deus programou esse dia. A história não é uma sucessão de fatalidades, de acontecimentos despropositados. Ela acontece por conta do conhecimento e do estabelecimento desse Deus sobre todas as coisas. Ele coordena tudo, as substâncias animadas e inanimadas. A Bíblia diz que é Ele quem levanta reis e depõe reis. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que coordena todas as coisas. E até os atos que aparentemente são ruins para a nossa vida, Ele está nos abençoando, está nos lapidando, está nos ensinando, já que a Escritura diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes acontecem coisas em nosso viver, planejamos uma coisa, não dá certo, nos chateamos, porque queríamos de fato que aquilo acontecesse. Mas finalmente nós devemos reconhecer que Deus trabalha em todas as coisas. Ele coordena todos os acontecimentos da nossa vida. Até o dia da nossa morte já está programado no plano de Deus. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que há tempo de nascer e tempo de morrer. E não tem como nós escaparmos desse plano maior do Senhor. Até Satanás, dizia João Calvino, trabalha na direção e na limitação que esse Deus soberano estabelece para ele, para que os projetos, os planos de Deus sejam de fato estabelecidos. Então, meus queridos, nessa manhã eu quero dizer a você que tem coisas que nós não enxergamos, mas tem um Deus que enxerga por nós, um Deus que conhece o amanhã desde ontem, o Deus que sabe dos nossos passos. Então nada melhor para nós do que nos descansarmos e entendermos o grande privilégio que esse Deus maravilhoso nos dá. Finalmente, esse texto destaca os atributos desse rei, bem como a sua justiça incomparável. Os atributos desse Deus estão colocados aí: supremacia, soberania, misericórdia, amor, santidade. E ele vai demonstrando isso de forma bastante grandiosa e poderosa. É o que João está escrevendo para nós, é o que João está mostrando a nós. Vejam que a João é dado esse privilégio grandioso de contemplar essas coisas, de contemplar a grandeza, a bondade e a majestade do Senhor. Eu quero dizer a você nessa manhã, eu não conheço a sua vida, não conheço a sua história, mas Deus conhece todas as coisas. Ele sabe por que você está aqui nessa manhã. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que a sua família está passando. Ele sabe onde é que está a sua dor. E nessa manhã eu quero convidar você para nós nos rendermos a Ele, agradecidos, louvando e celebrando as grandezas desse Deus. Amém, queridos? Eu quero chamar o pessoal do louvor, não sei se eles, para a gente entoar um cântico. É um cântico chamado Alfa e Ômega. É um cântico antigo, eu acredito que toda a igreja conhece. Vamos ficar de pé para a gente entoar esse louvor ao nosso Deus. Alfa e Ômega. Ele descreve essa majestade, essa santidade, o anseio do nosso coração, o lugar onde nós devemos de fato estar. Então vamos cantar em atitude de oração, descrevendo através das nossas vozes, do nosso louvor, a soberania e a majestade desse Deus. Tu que estás assentado no trono. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Deus é
Aleluia. Vamos orar, queridos, vamos falar com o Senhor, vamos nos render mais uma vez a Ele em oração. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 12, nos mostra que esse Deus mediu as águas a palmos. Que esse Deus, melhor, que Ele colocou as águas na palma das suas mãos, que Ele mediu o globo a palmos. Esse é o Deus santo, soberano, que tem todo o controle da história em suas mãos. Senhor Deus, Senhor do universo, nos rendemos a Ti nessa hora, entendendo que não há outro Deus, entendendo que o Senhor é único, entendendo que o Teu nome está acima de todo nome. Por isso, meu Deus, eu quero agradecer a Ti, juntamente com a igreja, o privilégio que nós temos de nos achegar ao Senhor, de apresentar a Ti cânticos, de ler a Tua palavra e de nos alimentar dela. Quero pedir ao Senhor que abençoe o Teu povo reunido aqui nesse lugar. O Senhor conhece os nossos corações, conhece aquilo que se passa em nossa vida. Apesar da grandeza do Senhor, o Senhor nos deu a graça de também nos adorarmos a Ti, celebrando as Tuas grandezas. Por isso, meu Deus, nessa manhã, abençoe essa igreja. E com ela, abençoe o povo do Senhor que se reúne nesta hora em toda a face da terra para glorificar verdadeiramente o Teu nome. Eu agradeço a Ti o privilégio que eu tenho de estar aqui com os meus irmãos, com a família do Senhor, louvando e engrandecendo a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor amado. Amém. Podem-vos sentar, queridos. Deus abençoe.